Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões, né? Por mais um comentário de sábado, né? O comentário de sábado, o objetivo dele é levar a informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Envie vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Envie vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos. Envie vibrações positivas para as mães, os pais solteiros, né? Envie vibrações positivas para todos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço paz, né? Para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o presidente Lula, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração dele, né? Quantas forma arbitrária que ele vem se manifestando nas suas atitudes, né? Que traz desequilíbrio para o planeta, e que ele entenda isso. Que o planeta volte a ficar equilibrado, né? Peço paz para a Venezuela, paz para o Irã, paz para a Groenlândia, né? A Dinamarca, paz lá para os europeus, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? Esse livro aqui, Obreiro da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz, vai ser o tema, né, do filme Nosso Lar 3. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeo falando sobre o livro. Então vamos estudar. Então o tema de hoje será o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, Deus nos dá para a gente traçar os nossos destinos, né? Ele não vai intrometer no nosso destino. Nós vamos fazer ele. Só que o que acontece é o seguinte: a maioria dos humanos não tem essa noção. Então, o que eles fazem? Por quê? Porque eles vêm do reino animal. E no reino animal é só instinto, né? Paixões, né? E ainda, esse espírito traz isso ainda, né? Mas Deus mesmo assim, Deus dá pra gente, né? Pra gente trabalhar. E aí, a maioria dos humanos vão fazer o que com o livre-arbítrio? Opção de coisa errada. Vão utilizar as paixões dos desejos mundanos, do materialismo. E aí, isso vai ser um problema, né? É um problema pra gente, né? Por quê? A gente vai fazer uma opção de coisas erradas. E fazendo coisas erradas, a gente vai ter vários problemas com esse livre-arbítrio, né? Então, e aí nós vamos ter o quê? Quem utiliza mal quando retorna para o mundo espiritual, vai para o seu local
de grau evolutivo, né? Então, o que acontece? Então, a casa do Pai seria os planetas, né? Os planos e as colônias espirituais. Quando o espírito vai para um desses locais. Só que tem planetas, planos espirituais e colônias superiores e inferiores, para entender assim. Nessa diferença, os espíritos vão para lá, vão encarnar ou vão retornar para o mundo espiritual. Esses espíritos, né, vai ter uma diferença de quê? Uma diferença de horário, né? Essa diferença de horário que a gente só vai entender através dos planos e das colônias. Então, como a gente vai entender através dos planos das colônias? No planeta Terra tinha 7 planos ou colônias, né? Por causa a partir de 2057, o planeta vai passar por um ciclo de regeneração. Então, 2 planos ou colônias foram retirados. Então, as trevas e as sombras. Esses 2 não tem mais. Então, só tem 5. Umbral, crosta terrestre, umbral, o plano e colônias das artes e ciências, o plano e colônia dos divulgadores do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré e os ministros do Mestre Jesus Nazaré, né? Então são esses 5 planos e 5 colônias. Quanto mais densa ou mais denso seja esses planos e essas colônias e os planetas, a diferença, elas são mais lentas para ter um dia e para ter a noite. Mas eles vão ter 23 horas alguma coisa ou 24 horas, como queira, né, em todos eles. Só que a rotação, né, vai ser diferente, né, desse tempo. Então, o que acontece? O umbral grosso, ele não vai ter muita diferença, porque o umbral ele é dividido em umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Então, o umbral grosso, onde que o André Luiz ficou, né, pela primeira vez. O umbral fino, umbral médio, é aquele que a pessoa já tem a consciência, já está começando a ter luz e para trabalhar. O umbral fino é onde que o André Luiz já começou a fazer seu trabalho, né? Ali dentro, né? Ele teve junto com os espíritos, né, que ajudaram ele, né? Aniceto, né? E outros espíritos lá. A diferença já vai diminuir, tá? Porque a crosta terrestre, né, ela é muito densa, vai diminuir. Então, a diferença de horário vai ser diferente. Então, quando se chega numa colônia, né, um plano espiritual, colônia das artes e da ciência, a diferença aumenta. Então, 1 segundo lá é 1 ano aqui, né? Por quê? Eles são muito evoluídos, né? Então é mais rápido lá em relação ao planeta Terra, né? E aí a gente volta de novo no livre-arbítrio. Esses espíritos mais evoluídos, né, que botar assim, nem pela velocidade, aí a gente vai extrapolar a velocidade da luz, né? A gente vai extrapolar, porque cada local eles são mais rápidos, né? Então, outro detalhe também, se você pega, né, não estou nem chegando nos anjos, que é Jesus, ele é um modelo moral da humanidade. Então você vê que é muita coisa. Então a gente vamos subir acima de Jesus, está os arcanjos, né?
Os arcanjos, ele não consegue encarnar igual a gente. A encarnação deles é diferente, porque ele não tem mais o perispírito que nós temos. Tanto a evolução dele, utilizando o livre-arbítrio dele. Então, o livre-arbítrio deles chegou nesse patamar, que um dia chegaremos, mas não sei quando, né? Então, Deus, ele assim, tem assim influência nem para aquele que utiliza o livre-arbítrio de forma errada e nem para aqueles que utilizam o livre-arbítrio de forma certa. Então ele não faz a intromissão dele lá, ele deixa cada um marcar o seu destino. E aí cada um é cada um. Jesus marcou o dele em relação a gente. Os arcanjos lá também, os querubins também, que estão acima do... Porque eu estou pegando aqui a nomenclatura da escola católica, né? Os serafins também. Os serafins são os mais próximos de Deus. Então a gente vê que tanta evolução que a gente não tem como medir aqui. A gente só... a única forma que eu meço aqui é Jesus, que está acima da gente. O que está acima de Jesus é difícil a gente entender essa evolução toda, porque a gente a gente não chegou lá ainda, né? A gente não sabe. O contato que a gente tem aqui de espírito evoluído, moral da humanidade, é o Mestre Jesus de Nazaré, né? E aí todo mundo quer fazer o quê? Procurar ser igual a Jesus, né? Então, utilizando o seu livre-arbítrio para chegar pelo menos igual a Jesus. Aí a gente vai entender quando nós chegamos agora, porque a gente pegar 2025 anos atrás, então você tinha muito atraso até para entender isso, né? Porque você não tinha lá hospital, no tempo de Jesus não tinha hospital, né? Não tinha internet como nós temos hoje, né? Nós temos aí qualquer coisinha a gente está se comunicando, e vai ser a partir de 2050 nós vamos ter o livre-arbítrio, que aí de conversar com os espíritos, né? Por quê? Sem querer, a tecnologia da televisão vai descobrir uma tecnologia, essa tecnologia que vai fazer a comunicação no mundo espiritual. Então, as pessoas que retornam ao mundo espiritual vai falar pela gente pela internet, ou pela televisão, smartphone, ou outro aparelho da época, né? Então, o nosso livre-arbítrio evoluindo, porque existe a lei do progresso, nós temos que progredir. Então, aí vai acabar com algumas mediunidades, psicografia, de incorporação, porque a gente não vai precisar mais falar com os espíritos, né, ele incorporado, a gente vai falar diretamente com eles, né? E já tem um planeta, se não me engano é Vegas, que eles já falam e sente o cheiro dele lá. Então, se ele usou um perfume ou alguma coisa, a gente sente aquele cheiro. Então, a gente vê como é que são muito evoluídos. Por quê? Eles utilizaram o livre-arbítrio dele para evoluir o máximo que eles pudessem. Porque a lei do progresso, ela não para. A gente está entendendo isso agora. Se a gente de novo voltar lá, 26 anos atrás, que era no tempo de Jesus, que veio para cá, o que mudou muita coisa? Mudou, né? Então mudou a tecnologia, a lei do progresso, ela não para. Agora, a humanidade, que ainda está preso aos desejos das paixões humanas, ela não consegue acompanhar essa lei do progresso. Nesse planeta Vegas que eu estou colocando agora, eles conseguiram acompanhar a lei do progresso, né? Mas ainda a humanidade não consegue, na sua maioria, né? Mas aí nós vamos chegar a fazer esses contatos, fazer outras coisas também, né? Porque o livre-arbítrio, ele é a forma que vai ajudar no nosso processo evolutivo, na nossa evolução. Mas agora, se eu utilizo o livre-arbítrio de forma errada, que vai contra as leis de Deus, eu vou ficar sempre estagnado, parado na questão da evolução, só utilizando os desejos mundanos, né, das paixões,
materialista, né? E é esse que é o grande problema, né? O grande problema é da humanidade de não saber utilizar o livre-arbítrio que Deus nos dá, né? E cada um usa da forma do seu grau evolutivo, né? Mas só que agora tem muita coisa, a gente não pode ficar parado, porque tem o ciclo de regeneração chegando, nós estamos no final da transição planetária. Quem bobear não volta mais a encarnar no planeta Terra a partir de 2057, né? Então temos que procurar a evolução, né? Então é isso aí, essa é a informação que eu queria passar. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? De sábado, o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.